Então, bom dia novamente, minha linda. Eu vou pedir para você Bom fazer a dia. nossa Deixa eu pegar leitura. aqui o pastorino separado mais cedo. Quando Pastorino hoje. você está pegando, eu vou lembrar uma coisa, tá? O estudo de hoje é o mesmo tema que a gente fez 2 meses atrás, que rendeu 2 vídeos. Foi uma discussão bem longa. Aí eu estava verificando, tem o estudo parte um e parte 2, tá? Pode ler, por Ah, favor. o pastorino hoje nos diz o seguinte: não esbanje suas forças mentais com atividades de pouca importância e prejudiciais a você. Dê finalidade elevada a seus trabalhos. A alimentação e o sexo consomem demasiada energia mental, se não forem bem equilibrados. Canalize sua força espiritual e mental para os sublimes interesses da humanidade, para a felicidade das pessoas que o cercam. Então, ele coloca bem aí que dar a finalidade elevada. Eu acho que ele está se referindo, é claro, elevado espiritualmente falando, né? Porque tanto a Uhum. alimentação quanto o sexo podem ser coisas bastante nobres, mas que não devem tomar muito tempo da atenção do nosso espírito. Lembrar novamente que nós somos um espírito vivendo uma experiência material e não o contrário. Então, a existência da gente é para elevação espiritual. Perfeito, Pri. Quiser comentar Tem tudo alguma a coisa? ver com tudo, né? Sim, sim. Quiser, então, fazer oração para dar início, eu te Tá. agradeço. Então, assim, fechamos os nossos olhos, acalmamos nossos corações, agradecemos a Deus essa oportunidade benfazeja de, em mais uma quarta-feira, podermos nos reunir em torno da palavra de Jesus, ele que nos disse que é o Consolador, né, que é aquele que veio trazer a luz, trazer a paz, né, que veio nos dar os ensinamentos de como chegarmos até Deus. Então, agradecemos primeiramente a Deus por mais essa oportunidade benfazeja, a Jesus, nosso mestre querido, a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, e aos espíritos benfeitores responsáveis por este trabalho. Agradecemos a oportunidade de termos Jesus junto ao nosso lar, junto aos nossos corações, porque estamos conectados a Ele. Senhor, que essas bênçãos que são derramadas sobre nós possam se espalhar em cada canto do planeta, chegando naqueles corações mais necessitados, nos corações mais arredios, Senhor, naqueles que ainda são tão rebeldes e não conseguem seguir os teus ensinamentos, Senhor Jesus. Pedimos também que o Senhor, né, o médico dos médicos, possa fluidificar as nossas águas, colocando todo o lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, mestre, pedimos a tua permissão para iniciarmos mais um evangelho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode dar início, por favor. Tá. Hoje é João, né? 2, do 1 ao 12, né? Que é as bodas em Caná, a água feita do vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Capernaum, ele, sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias.
Aí na mensagem de hoje, nas minhas pesquisas, eu peguei um livro, né, que é de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. É o capítulo 10, no qual o título é O Grande Restaurador. Ele é um pouquinho grande, mas é muito bonito, muito profundo, né? Ela começa assim: as palavras que ele pronunciava emolduravam-se com os atos que ele realizava. Identificado com Deus, suas mãos produziam as curas mais diversas e que nunca haviam acontecido antes. De todo lugar, portanto, particularmente da Síria, traziam doentes, paralíticos, cegos, surdos, lunáticos, infelizes de todo porte, que chegavam exigindo suas dores mais cruéis e padecimentos sem conforto. Jesus, tomado de compaixão, atendia-os, ministrando-lhes o bálsamo da misericórdia que escorria pelas mãos e alterava a tecedura orgânica desorganizada, restaurando-lhes a saúde. Era natural que, à medida que libertava os enfermos das suas mazelas, que eles próprios haviam buscados através da insensatez, da perversidade do crime, mais necessitados o buscasse com avidez e tormentos. Ele, porém, não atendia a todos quantos lhes apresentassem, procurando a recuperação orgânica, emocional ou mental. A sua era uma terapia de profundidade, que sempre convocava o paciente a não voltar a pecar, evitando-se novos comprometimentos tormentosos, para que não acontecesse nada pior. Essa sim seria a cura real, a de natureza interior, mediante a transformação moral, em razão de se encontrar no imo do seu ser a causa do padecimento. Conhecendo que todos os seres procedem de outros caminhos, os mais variados, que foram percorridos pelos multifários renascimentos carnais, cada qual imprime nos tecidos delicados do espírito os atos que praticaram, fazendo jus às ocorrências de dor e sombra em que se encontravam, assim como as alegrias e saúde que os visitavam. A criatura é a semeadora, mas também a ceifeira dos próprios atos, que se esculpem nos refolhos do ser, desenhando as futuras experiências humanas no corpo. Eis porque nem todos os doentes lhes recebiam a atenção que esperavam encontrar. Não estavam em condições de ser libertados das aflições, correndo o risco de, logo que se encontrassem menos penalizados, corressem na busca de novas inquietações. A sabedoria de Jesus é inigualável, porque penetra no âmago dos acontecimentos, de onde retira o conhecimento que faculta entender o que sucede com cada qual que o procura. Aqueles homens e mulheres alienados, de membros paralisados, sem audição nem claridade ocular, procediam de abismos morais que se atiraram espontaneamente, desde que luz em toda criatura a noção da verdade, do dever, e se encontram íncitos os impulsos do amor e da paz. Não obstante, a teimosia rebelde despreza os sinais de perigo e impõe os caprichos da personalidade inquieta, desejando alterar os impositivos das leis universais a seu benefício, em detrimento das demais pessoas, no que resultam os dramas imediatos e futuros que sempre alcançam os infratores. Jesus não se permitia alterar os soberanos códigos, beneficiando aqueles que se encontravam incursos nos resgates não concluídos, deixando outros ao abandono. A sua justiça é ideal, que não privilegia nem esquece. Temos a real demonstração no atendimento ao nato cego. Aquele homem nascera cego e sofria, mas não reclamava. Quando Jesus passou próximo a ele, os amigos interrogaram: Rabi, quem pecou? Estes ou seus pais, para que nascesse cego? Como ele era cego de nascença, não poderia ter pecado na atual existência. E, igualmente, não poderia resgatar dívidas de seus pais, caso fossem pecadores. Jesus, que lhes penetrara, redarguiu sereno. Nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Tratava-se de um voluntário, que se apresentava no ministério de Jesus, a fim de que se pudessem manifestar as obras de Deus, o poder de que encontrava possuidor o mestre. E o ato contínuo curou o homem, utilizando-se de um processo especial, que pudesse impressionar os circunstantes. Sua autoridade moral produzia vibrações que afastavam os espíritos perversos, para os quais o verbo franco e gentil não lograva êxito que se fazia necessário.
perdidos em si mesmo, conheciam apenas o amor e que infligiam nas suas vítimas. Outros enfermos, no entanto, ao leve contato das suas mãos, recebiam a energia vitalizadora, que restaurava o campo vibratório onde se encontravam as matrizes geradoras das aflições, modificando-lhes as estruturas e reabilitando o equilíbrio. Dessa forma, era facultado ao endividado recuperar-se moralmente pelo bem que pudesse fazer, pela utilidade de que se tornava portador, auxiliando outras pessoas que dele se acercassem. A humanidade ainda padece essas conjunturas aflitivas que merece. Existem muitos seres humanos que andam, porém são paralíticos para o bem, encontrando-se mutilados morais. Dessa maneira, sem interesse por se movimentarem, por movimentarem a máquina orgânica de que se utilizam, para a própria, como para a edificação de seu próximo. Caminham, e seus passos os dirigem para as sombras, a que se atiram com entusiasmo e expectativas de prazer. Há outros que pensam, mas a alucinação faz parte da sua agenda mental. Eles liberam-se, né, nas fixações perniciosas que os atraem e os dominam. E quantos têm olhos e ouvidos, mas apenas deles se utilizam para interesses servis, a que se entregam raramente, direcionando a visão para o alto e a audição para a mensagem de eterna beleza da vida. Ainda buscam Jesus no templo da fé, a que recorrem uma que outra vez, mantendo a fantasia de merecer privilégios, de desfrutar regalias, sem qualquer compromisso com a realidade ou expectativa ditosa para o amanhã, sem a mórbida inclinação para o vício, para a perversão. Alguns conseguem encontrá-lo e se fascinam por breves momentos, logo o abandonando, porque não tiveram a sede de gozo atendida, nem se fizeram capazes de sacrificar a dependência tormentosa a fim de serem livres. Não são poucos aqueles que se encontram escravizados à infelicidade, por simples prazer a que se acostumaram, disputando a alegria de permanecer no pantanal das viciações morais. Estão na luz do dia e deambulam nas sombras da noite. Possuem razão e discernimento, no entanto, os direcionam exclusivamente para os apetites apimentados do insaciável gozo. Vivem iludidos e se exibem extravagantes no palco terrestre, até quando as enfermidades dilaceradoras de que ninguém se pode evadir, ou a morte os dominam e consomem. Despertam mais tarde, desiludidos e sem glórias, sem poder, empobrecidos de valores morais que nunca acumularam. Jesus é, portanto, o grande restaurador, mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. A sua voz continua ecoando nas acústicas das almas. Vinde a mim e eu vos aliviarei. É necessário, porém, ir a ele. Você quer fazer algum comentário, Pri? Não, vem falando que Jesus está pronto a ajudar todos nós, né? Mas às vezes a gente não está preparado para receber o auxílio que precisa, né? Porque o texto é grande, né? Ela vai comentando as curas que Jesus operou, mas ele não operou a cura em todos que chegaram até ele, porque nem todos estavam preparados, né? Porque se você não está curado ainda, é porque você precisa ainda daquele remédio, né? Você ainda precisa passar por aquilo, porque você ainda não está amadurecido. Então, só isso. Desculpe, eu hoje me senti um pouco burra aqui, porque eu não consegui linkar isso com o evangelho que a gente está estudando hoje. Na minha cabeça eu não consegui associar, por isso que eu perguntei se você queria fazer algum comentário que me esclarecesse mais. Eu me senti meio... Adorei o estudo, tudo, mas não consegui linkar com a boda de... Tá sem som. Ela veio falando da cura, né? E não tem muito a ver, mas Ah, tá. quando peguei, não... Né? Na verdade, ele fala das bodas, fala da transformação do vinho, mas ela vai para o outro lado, né? Deixa que eu vou linkar aqui agora. Quando você estava falando, eu me questionando sobre isso, mas como assim e tudo mais, eu não estava realmente
linkando, mas aí vamos voltar para a coisa da sincronicidade, que graças a Deus tem permeado nossos estudos. Como eu já iniciei falando, esse estudo a gente já fez 2 meses atrás, que foi um estudo bem longo, que rendeu 2 vídeos. Então, eu tinha decidido que eu ia pegar, estudar o que eu já tinha tirado Pastorino, estudar novamente, mas que eu ia não ia ler de novo Pastorino, eu só ia comentar em cima, até de outras pesquisas que eu fiz. E aí eu vou tentar não, acho que vai dar para conseguir linkar isso que está falando aí, como Jesus, né? A base do que você falou é Jesus, o grande restaurador. Ele vem falando das curas, e aí eu vou falar não só da cura material, mas principalmente da cura espiritual, que emana de Jesus. Quando alguém consegue, não vou nem falar encontrou Jesus, mas compreendeu a essência do Evangelho. Concorda comigo até aí? Então vamos lá. Nas pesquisas que eu fiz, a primeira percepção que eu tive foi o seguinte, que essa transformação da água no vinho foi o primeiro milagre público de Jesus, é o primeiro registro de milagre dele. Tanto que ele começa falando, para Maria ainda não é a hora. Só que a gente sabe que em todo evangelho, na trajetória dele, não existe acaso, não existe não era a hora. Isso também é uma simbologia, que se começou por ali é porque precisava começar por ali, até pela simbologia da coisa. Aí eu fui procurar a simbologia fora de Pastorino, esse estudo a gente já fez, está lá atrás, está lá em vídeo, mas uma outra simbologia. E aí eu encontrei o seguinte, que a água ela representa a dimensão espiritual da purificação. E o vinho é o conhecimento profundo do Evangelho, o amor divino, e muitas vezes é ligado à Eucaristia, ao sangue de Jesus. Ou seja, pode representar também o próprio sacrifício de Jesus. Aí eu aqui fazendo as minhas elucubrações pessoais, pensando em tudo que a gente estudou e mais o que você apresentou hoje, eu penso no seguinte, não é à toa que Jesus começa transformando essa purificação em conhecimento profundo da Escritura. Por quê? Porque a vinda dele à Terra é justamente para transformar, e eu vou até mais longe, eu posso até pegar a definição também, parte da definição aqui do Pastorino, que se você se lembra, ele falou que a água seria só o conhecimento alegórico da Escritura. Falo mais ainda, o conhecimento alegórico do próprio Evangelho, tá? Que estava sendo escrito naquele momento, mas que Cristo, com certeza, o Cristo tinha conhecimento já do futuro. Então, ele vem transformar esse conhecimento superficial em conhecimento profundo. E aí a coisa da boda de Caná, que é a unificação do noivo e da noiva, e que a gente pode colocar também no que Pastorino tinha dito, que é a unificação do eu profundo finalmente com a personalidade, ou seja, a vida plena, viver na carne, mas plenamente como espírito. Então, não é à toa que Jesus inicia os seus milagres com a transformação desse conhecimento superficial alegórico num conhecimento profundo da lei do amor. E aí eu vou linkar com aquilo que você está falando, a coisa do Jesus, o grande restaurador. Porque se a gente for visitar o Evangelho em vários estudos que a gente já fez, que aquela parte que coloca, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para essa montanha, sai dali, vai para ali a galeria. Por quê? Se você consegue vivenciar esse conhecimento profundo da lei do amor, e veja bem, eu já não estou falando nem de escritura, nem de evangelho, mas de lei do amor como aquela lei que permeia e fundamenta todas as religiões, independentes delas serem cristãs ou não. A verdadeira religião é aquilo que a gente já estudou, é aquela que religa o ser humano a Deus. Então, para religar a Deus, ela é fundamentada na lei do amor. Então, quando o ser humano, mesmo encarnado, ele já consegue captar o conhecimento profundo dessa lei do amor, ele está apto não só para se curar, como para curar o próximo.
E aí também eu vou chamar a atenção para uma coisa muito importante na sua leitura, que quando os discípulos perguntam para Jesus, e esse, foi ele que pegou os pais? Ele mesmo diz, não, no caso, ele não foi. Por quê? Ele tinha vindo como voluntário, porque no caso dele, ele veio para estar naquela posição justamente para você fazer parte desse grande desenvolvimento do Evangelho, para ser curado pelo Cristo. Porque mesmo Jesus respeitava aquilo que é do conhecimento de todos nós que trabalhamos numa sala de cura, por exemplo. Você tem que respeitar a lei do karma. Para curar alguém, para tentar aliviar o sofrimento de alguém, você tem que pedir permissão aos senhores do karma. Por quê? Como também Jesus disse, quem adoece a gente somos nós mesmos. As doenças são criadas pela nossa imprudência, de alguma forma. Pode ser de ordem física, mas geralmente de ordem espiritual. Nós somos, como você tinha dito lá atrás, DNA do Cristo. Nós somos criados para sermos perfeitos. É claro, um dia a velhice nos atingir, acabar o nosso fluido vital e esse corpo se desfazer. Mas a maioria das doenças, elas são geradas pela nossa imprudência, principalmente espiritual. Se diz, em certos meios espiritualistas, que toda doença começa no espírito. A manifestação física de uma doença, ela é só o ponto final, a exteriorização daquilo que já está sendo semeado há muito tempo dentro de si. E mesmo aquelas doenças congênitas, né, elas foram semeadas no perispírito de um espírito imprudente. Aquilo que eu já até me autoexemplifiquei, que eu sou uma ex-fumante sequelada de pulmão e muito provavelmente nasce na próxima encarnação como uma criança com problemas respiratórios. Culpa vai ser pecado dos meus pais? Não. Vai ser culpa daquela personalidade que está nascendo? Não, mas é culpa dessa personalidade aqui que conseguiu, através da sua imprudência, afetar o próprio perispírito. E é o nosso perispírito que vai forjar a nosso próximo veículo físico. Então, mas se eu já vivenciasse essa lei do amor pleno, essa lei do amor que em níveis pessoais sabe que o meu corpo físico é o instrumento, é a manifestação do meu espírito eterno, então ele tem que ser tratado como um vaso sagrado por isso, porque ele é um dom que Deus me permitiu ter para evoluir. Eu não tratei do modo respeitoso o meu corpo físico ao me tornar uma fumante, como a maioria das pessoas acaba não tratando com devido respeito o seu corpo físico, cometendo N excessos, não só de natureza material, mas muitas vezes emocional, psicológica. Então, quanta gente não sofre de ansiedade porque se preocupa à toa com coisas desnecessárias. Quanta gente também não acaba se ferindo por excesso até de emoção descontrolada, uma paixão desenfreada, um ciúme desenfreado. Isso tudo são malefícios que a gente faz a nós mesmos por não entender essa lei do amor plena. Então, nesse sentido, Jesus é o grande restaurador, mas, como eu falei, não só Jesus enquanto enviado supremo da lei do amor. Mas esse conhecimento, essa necessidade desse conhecimento, esse ensinamento, vem sendo, novamente, falando aqui, me repetindo, vem sendo enviado para a humanidade desde os primórdios das civilizações, porque sempre vieram. Cristo nunca nos deixou abandonados. Ele sempre enviou seus mensageiros para trazer essa lei do amor. Então, não é à toa, como eu falei, que o primeiro milagre que Jesus faz é aquele de transformar a purificação em conhecimento profundo. Até porque não tem como a gente ter um conhecimento profundo dessa lei do amor se primeiro a gente não se purificar da materialidade, do apego à materialidade. Porque a gente só vai ter esse conhecimento profundo da lei do amor quando a gente abdicar do egoísmo e do orgulho, que são pai e mãe de todos os grandes defeitos. As nossas inferioridades são filhas desses grandes defeitos.
do orgulho e do egoísmo. Então, primeiro a gente precisa se purificar para depois alcançar esse conhecimento profundo. O que você acha dessa minha interpretação, Pri? Você concorda, Kátia? Kátia vai falar? Estamos aqui. Boa tarde, gente. Eu cheguei atrasada, porque eu pensei que não tinha aula hoje. Estava em ritmo de carnaval aí. Então, desculpe o atraso, me perdoe. Eu acho que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né, faz com que nós nos atrasemos em matéria de evolução espiritual. E uma coisa, sabe, Cris, que eu estava vendo à medida que eu estou estudando, eu tô vendo assim muita coisa parecida com a Igreja Católica, muita coisa mesmo. Assim, os mandamentos da Igreja Católica, que são os 7 pecados capitais, como a gula, a inveja, né? Gula, inveja. Eu não me lembro muito bem, mas, por exemplo, a Cris falou mais dois pecados capitais que agora no momento eu não estou me lembrando. Quando a gente se deixa, assim, por exemplo, comer muito, né? Como a Cris falou, na próxima vida a gente vai pagar por isso, né? Como ela falou também, eu fui uma fumante veterada, então vai vir coisas no meu perispírito na próxima vida que vai me dificultar, né, o aparelho respiratório. Então, as coisas que nós fazemos, assim, ou mal ou bem, se a gente for procurar assim na Igreja Católica, né, tem muita semelhança que a gente não devia fazer, que nem eu me lembrei muito de São Tomás de Aquino, né? Que ele dizia assim, ó, Senhor, me perdoe, mas uma das coisas que eu não posso cumprir é o pecado da gula, né? Porque ele comia muito, tem aquelas horas de comer, né, dentro dos mosteiros, e ele não suportava ficar sem comer durante muito tempo. Então, esses pecados, entre aspas, eu acho que também estão inseridos, né, dentro do espiritismo, né? Onde se eu tenho inveja de alguém, né? Provavelmente na próxima vida, eu até vi isso numa palestra da Maíse, né? Que ela dizia que ela era estrábica, ela foi feita uma cirurgia, mas que ela não ia ficar totalmente boa. Aí o espírito veio e revelou a ela que ela iria ficar ainda com uma pequena sequela de tanto que na outra vida ela olhava para o marido dos outros sendo casados, né? Então, quer dizer, a cirurgia deu certo, mas faltou os 15% para dar certo. Esses 15% iria ficar para ela se lembrar do que ela fez nas outras vidas. Então, quer dizer, olha aí também a inveja, né? É o orgulho, a gula. A gente já sabe que na outra vida, né, a gente vai ter essas sequelas, né? Aí como é que a gente pode fazer para não ter? Tentando seguir o evangelho, tentando seguir, né, o que a gente já sabe que fez de errado e consertar o que vai ser mais difícil, né? Então, no caso aí das bodas de Caná também, né? Jesus não estava preparado, mas ele estava preparado sim, porque ele transformou a água num vinho mais gostoso que até então ninguém nunca tinha bebido, né? Então acho que no fundo, ele já estava preparado para fazer esse milagre, para poder demonstrar de que ele era o Cristo. Ele poderia transformar o coração dos homens, assim como ele transformou aquela água em vinho. Eu acho que foi isso que eu entendi hoje. Falei demais.
da palestra, do estudo da gente, que está sendo cada vez mais gostoso. Obrigado, Kátia. Pri? Fazendo o link aí, conforme você falou, né, dessa questão do conhecimento superficial sendo transformado em profundo, né, a gente sabe que a gente está aqui no planeta Terra, né, estamos mergulhados na carne, mas a gente tem que pensar verdadeiramente na vida espiritual, porque a gente não leva nada de matéria, né, quando a gente retorna, do jeito que a gente veio, voltamos, né, vamos levar as nossas qualidades, os nossos defeitos, o bem que fizemos, né, as pessoas que estarão aqui se lembrarão de nós de acordo com as nossas atitudes. E, assim, quando eu acabei anotando aqui de novo, né, que Jesus é o grande restaurador, a gente sabe disso, mas ele vai restaurar no momento que a gente estiver preparado para essa restauração. E a questão de vivenciar a lei do amor, né? Se nós vivenciássemos essa lei do amor, nós estaríamos curados, nós curaríamos o próximo e não estaríamos passando por tanta dificuldade, né? Por conta do nosso egoísmo e do nosso orgulho. A gente primeiro pensa na gente, né? Aí eu falo eu, e depois o outro. E Jesus veio nos exemplificar, né? Não só ele, mas tantos outros, né? Eu me lembro de Francisco de Assis, né, que é um grande exemplo. E quando você fala essa questão que a doença começa no espírito mesmo, né, por conta de todos os nossos defeitos, né, então por conta Jesus até falava, né, vigiai e orai para não cair em tentação, porque quando você vigia o seu pensamento, você, né, vai levando ele para locais os quais eles precisam estar, né, então a gente tem que trabalhar, né, trabalhar bastante para a gente poder continuar nessa caminhada, né, e só agradecer por esses momentos benfazejos, né, e como veio falando a página, né, enquanto a gente está estudando, né, que a gente possa praticar também, não adianta só ficar no intelecto e não partir para a parte prática, mas agradecer, né, que não é um momento fútil, né, é um momento que nós estamos empregando com boas obras. Sempre, e fazendo agora mais um adendo sobre o que você falou, a coisa da prática. A prática vem, como até a gente ouve falar muito, o serviço aparece quando o trabalhador está pronto. Ela só vem mesmo quando existe realmente, como você falou, não basta o intelecto saber. O serviço vem quando começa a atingir esse conhecimento o coração da pessoa. E aí aparece o serviço para que ela possa se doar, porque uma coisa é você doar coisas materiais, você está ali com aquele trocado sobrando, você entrega tudo mais. Outra coisa é caridade? É caridade. Tem seu valor? Tem, é claro, é uma caridade. Outra coisa é você doar de si, doar do seu tempo, do seu esforço, do seu conhecimento. Mas, assim como o Evangelho, ele é feito de várias camadas, como a gente já estudou, também a prática da caridade vai ser feita de várias camadas. Você tem gente, como você mesmo citou, que é aquele o Poverello, que a gente adora, que é Francisco de Assis, que doou a vida inteira para a prática da caridade, toda a existência dele foi feita para a prática da caridade, e aquele que só doa os R$ 2 que está na carteira. Cada um está no seu nível. Aquele que doa só os R$ 2, um dia vai estar doando sua vida inteira, porque tudo é evolução. Mas, para começar, é isso, precisa primeiro atingir o coração. E vamos falar de novo que uma das maiores distâncias do universo está entre o intelecto e o coração, mas cada um tem seu próprio tempo. Atingir o intelecto se interessar por isso já é uma grande coisa. Porque quantas vezes a gente vê, como você mesmo estava lendo aí, lá no começo, quando você estava lendo Pastorino, de novo a sincronicidade, quantas pessoas ainda perdem o seu tempo dando essa atenção para coisas mais fúteis, como você falou da alimentação e do sexo. E eu até falei, tem até uma certa nobreza nisso, desde que não seja aquela coisa como a Kátia foi citar os pecados capitais, da gula e da luxúria. Ou seja, acabou citando dois, são 7 pecados, Kátia, eu vou só esclarecer aqui, tá? É a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a avareza, a preguiça e a soberba.
Esses são os 7 pecados capitais. E a Pri tinha citado lá no começo, lá no estudo pastorino, primeira lá, a luxúria e a gula, né? No sentido que quando a alimentação passa daquele limite do que é saudável e passa para o exagero material, acaba virando gula e luxúria. Uma coisa que a Kátia falou ali, citando até os 7 pecados capitais, eu não sou católica, tem muita coisa do catolicismo que eu não concordo, por isso que eu não sou católica, mas eu acho que os 7 pecados capitais servem como, sabe aquela bandeira vermelha que está lá na praia avisando que tem correnteza? Então, servem como essa sinalização. Ó, por aqui você está indo por caminho errado, sabe? Para e retorna. Porque a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter para o intelecto atingir o coração, essa coisa da água ser transformada em vinho, é a autodisciplina. A autodisciplina não só dos hábitos físicos, mas principalmente do pensamento, dos nossos sentimentos. Porque a gente só vai conseguir se purificar de verdade quando a gente se autodisciplinar. Eu hoje começo a ter entendimento disso. E a disciplina em tudo na vida, até do seu intelecto, do seu sentimento, das suas emoções. Só assim a gente começa a passar da purificação, atingir a purificação, para começar a pensar em conhecimento profundo. Pri, eu acabei falando demais também, a gente está aqui com 2 minutos, então vou pedir para você fazer a oração para a gente encerrar. Por favor, minha querida. Então, assim, fechamos os nossos olhos, agradecemos a Deus essa oportunidade benfazeja, agradecemos a presença de Jesus junto ao nosso lar, junto ao nosso coração e de toda essa equipe espiritual benfazeja. Então, que essas bênçãos que foram derramadas sobre nós possam se espalhar por toda a vizinhança, chegando nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, naqueles irmãos em situação de rua, nos irmãos que estão passando por alguma dificuldade, né, o povo lá de São Paulo que está sofrendo, né, por conta da grande chuva que teve, que eles possam ser abençoados, que aqueles que estão se doando também possam ser muito abençoados, que eles possam ter força para continuarem nessa empreitada, utilizando sua vida de forma útil para com seu semelhante, mas principalmente útil para eles mesmos, Senhor. Abençoe a todos, né, que possamos ter em nossos corações essa tranquilidade, essa sabedoria, e que possamos estar conectados contigo, Senhor, durante toda a semana, trabalhando de forma útil em nossa caminhada. Abençoe a Mercedes, que não está aqui conosco, Senhor, que ela possa ser amparada, onde quer que ela se encontre. E, Senhor Jesus, pedimos a tua permissão para finalizarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Pri. Eu não sei, falta menos de minutos, não sei se vai dar tempo de eu escolher, mas se não der tempo, sabe que, claro, eu vou colocar lá no grupo. Eu vou tentar aqui. Vou ver aqui, puxar esmo.